Essa mensagem é para você que é crente. Eu sou seu irmão em Cristo. A palavra de Deus nos diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu estou estudando o livro de Reis. Já estudei ele muitas vezes. E tem muita coisa que tanto eu quanto você que é crente, que se alimenta da palavra do Senhor todos os dias, não entende, não entendemos. E nós oramos ao Senhor e Ele nos fala conosco, né? A palavra também nos diz que aquele que bate, abrir-se-lhe-á, aquele que busca, encontra. Pedi e dar-se-vos-á. A palavra nos diz isso. Aquele que busca a sabedoria de Deus, o entendimento, né? Como diz no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Citei o Salmo 1 para dizer, nosso prazer, nós que somos servos do Senhor, nação eleita, você que é a igreja, é meditar na lei do Senhor, entender. Saibamos que existem dois projetos, o de Deus e o da serpente, apresentado a Adão e Eva, sendo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra também nos diz que não podemos servir a dois senhores. Após essa introdução, o que eu quero dizer para você, meu irmão? Isso é para nós. Esse ensinamento que eu vou trazer aqui foi um ensinamento que o Espírito Santo trouxe para mim e eu estou dividindo com você. Me foi dado pela graça, mediante a fé, e eu divido com você de graça. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa penetrar profundo do teu entendimento e possa criar raízes e gerar frutos para a vida eterna. Vamos lá. Eu estou lendo Reis, né? E puxa, a gente olha ali para a situação de Israel, né? Para a situação de Judá, o povo de Israel que se dividiu, ficou o reino de Judá e o povo de Israel, outro reino, e eles se apartaram do Senhor, das leis do Senhor, sendo que no Egito, quando o povo tirou, por meio de Moisés, ali o povo de Israel do Egito, e o levou para a terra prometida, ele deu leis e ordenamentos, e falou para eles, não se apartai de mim. Em Êxodo 20, você lê ali os mandamentos, e fala que ele é Deus zeloso, que visita até a terceira e a quarta geração dos que o aborrece, faz misericórdia até 1000 daqueles que ama, dizendo que não deveríamos adorar outros deuses, outras imagens. Ou seja, Deus tem um projeto, e o projeto dele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O projeto dele é um só tem um caminho reto, o Cordeiro, que é Jesus Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo aponta para Jesus Cristo. João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o caminho reto é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há como, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, não há outro caminho, não há outro nome, não há outra forma de salvação. A única forma de sermos remidos é o Senhor é o único caminho. Então, quando nós olhamos para a situação de Israel, desviado do caminho reto, para o caminho do conhecimento do bem e do mal, que todos nós já conhecemos, todos nós nascemos neste caminho, e nos convertemos em vida para o caminho do Senhor revelado por meio de Jesus. Assim como o homem deixou de crer no único e verdadeiro caminho, ele pode voltar para este caminho crendo. Não há como servir dois senhores, ou aborreceremos um e amaremos ao outro, ou vice-versa. O único que vai aceitar os dois caminhos é aquele que não é Deus, que não pode prover a vida, que é o contrário do Deus da vida e da verdade e da justiça, é o Deus da mentira, da morte e da injustiça. Este caminho é o caminho do bem e do mal, ou seja,
Desde o início, o inimigo das nossas almas, ele quis ser como Deus e tomar o lugar de Deus, mas ele não é e não tem como tomar o lugar de Deus. Mas os homens deram voluntariamente, Adão e Eva deram voluntariamente o lugar de Deus a este, e por isso estamos aqui. E por isso sofremos. E por estarmos aqui e sofrendo ainda o efeito dos pecados, sendo salvos por Jesus, mas vivendo no corpo de pecado, sendo pecador. E Deus, ele ama o pecador, não o pecado. O pecado é a doença que nos mata. O pai que ama o filho, ele não ama a doença que está matando o filho, mas ele ama o filho. Então, não tem como nós vivermos no pecado e estarmos no caminho de Deus. Nós, mesmo sendo pecadores, habitando nesse corpo de pecado, lutamos contra o pecado e vencemos pelo sangue de Jesus, pela crença. Por isso ele teve que ser morto. E esse tempo da injustiça, esse tempo em que ele tolera o pecado, é para que tanto você quanto eu possamos sermos salvos. Mas qual é o ponto alto desta mensagem? Por que eu estou gravando essa mensagem para você, meu irmão? Porque ao ler os livros, a gente vê ali em Reis muitas abominações cometidas pelos filhos de Israel, pelos reis que se afastaram de Deus para servirem a outros deuses. Mas muitas coisas terríveis, sacrifícios de humanos de filhos, primogênitos, coisas terríveis. Recomendo a todos que leiam. Em especial vou recomendar a leitura do capítulo 9 e do capítulo 10 de 2 Reis, que fala a história de um rei em especial chamado Jeú. E Jeú foi um instrumento nas mãos do Senhor. Ele reinou em Israel e foi usado por Deus. Ele foi um rei que fez o que era reto ali aos olhos do Senhor, parcialmente. Contudo, ele não retirou o bezerro de ouro, e ele adorou o bezerro de ouro, tanto em Dan, quanto em Betel. E é isso que eu quero falar. Mas antes eu quero ler o texto para vocês, tá? Eu vou estar lendo aqui, 2 Reis, capítulo 10, versículo 29, 30 e 31. 28 também, 28, 29, 30 e 31. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Ou seja, ele tirou Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor a Jeú, por isso o Senhor a Jeú, por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos. Veja, o que é reto aos olhos do Senhor e o que é reto. Vamos entrar nesse mérito. E conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei de Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, como fez pecar a Israel, com que fez pecar a Israel. Então, vamos entender aqui. Veja que Jeú, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, E quando eu vi isso, eu falei, puxa, que bom, depois de ver tanto erro, E quando eu reflito nos reis de Israel, eu faço uma reflexão quanto a nós, servos de Deus, que pecamos, nos desviamos muitas vezes dos caminhos do Senhor, Eu faço uma reflexão. E eu falei, como pode, Senhor, Jeú ter feito o que era reto aos teus olhos, mas ter o bezerro de ouro ali em Dan e em Betel, E eu me humilhei perante o Senhor e falei, Senhor, eu não consigo entender. Me explica, me dá entendimento desta palavra, porque toda palavra é proveitosa. E me veio um entendimento. Veja, quando ele fala do caminho reto,
Nós sabemos que o caminho reto é Jesus. Então, quando Jesus ele tira a idolatria de Israel, quando ele ensina corretamente, veja bem, ele está pregando a Jesus Cristo, ele está no caminho de Jesus Cristo, e isso é positivo, porque quando estamos no caminho de Jesus Cristo, quando cremos em Jesus Cristo, há duas opções para nós: sermos igreja, mas igreja fiel ou infiel. Por quê? Na palavra fala que Jesus fala para Pedro: Pedro, o que você disse a meu respeito, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre isso que você disse, eu edificarei a minha igreja. Lógico que está em sentido figurado. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, tu és um ser humano, e sobre o que tu disseste, esta pedra, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você se torna igreja. Mas há duas opções para você. Se você crê em Jesus Cristo e continua no projeto da serpente, do conhecimento do bem e do mal, fazendo tanto o bem quanto o mal, não lutando contra o pecado, você está no caminho da serpente. Ou seja, você crê em Jesus, mas você toma do cálice para a sua própria condenação. Mas quando você luta contra o pecado, aí, mesmo sendo pecador, tendo seus defeitos, sendo frágil, barro que nós somos, no final do dia, às vezes, maltratamos, agimos mal, e Paulo bem descreveu que o bem que nós queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos, acabamos por fazer. Por isso que muitas vezes, mesmo crendo em Jesus, nós sofremos muito, e a palavra diz: cada dia basta o seu mal, e temos dias bons e maus, e a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Por isso ansiamos, como a corça pela fonte das águas, a volta de Jesus Cristo, onde o pecado será erradicado, teremos corpos transformados, livres do erro, livres do pecado e seus efeitos, a saber, os efeitos do pecado, toda dor, todo sofrimento, toda doença. Ao contrário, a vida eterna, que nós já temos por crer em Jesus, porém nesse tabernáculo de pecado, nesse corpo de pecado, perecemos até a volta. Esta é a promessa do Senhor, mas vamos nos ater aqui. O pecado ele desvia o homem do propósito. Mas eu me perdi um pouco aqui na mensagem. O que eu estava falando? Estava falando a respeito de Jeú, sim, e que ele estava falando, sim, sobre a gente estar na presença do Senhor, crer em Jesus, sermos igreja fiel e infiel. Perfeito. São muitos pensamentos na mente. Então nos resta ser igreja fiel ou infiel. Quando você crê no Senhor Jesus e você não luta contra o pecado, você faz para a sua própria condenação. E o que é lutar contra o pecado? Lutar contra o pecado é o projeto do Pai. Quando Ele nos cria, Ele não nos cria para sofrermos. O sofrimento é por conta do sistema, porque o mundo que Deus amou, que está descrito em João 3,16, é de Deus. Nós somos, tudo é de Deus. Mas o sistema, pelo livre-arbítrio e escolha do homem, é injusto e não é de Deus. Mas esse sistema está com os dias contados. Mas o que importa sabermos? Há dois caminhos. Se você luta contra o pecado, você está no caminho de Deus, revelado em Jesus. Jesus disse: o caminho é o seguinte: a lei e os profetas, elas se resumem a dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, e eu próximo como a ti mesmo. Isso está a lei e os profetas. Quando você faz isso, você vive o reino de Deus. E mesmo errando e tendo pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar se você se arrepender sinceramente. O reino de Deus não é um reino de aparência ou de hipocrisia, é um reino de sinceridade. Você não vai à igreja e se despede e fala: Senhor, despede-nos em paz. Não. Você é o templo de Deus, como Ele disse à mulher samaritana: é chegado o tempo e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você é a igreja
Meu irmão, você é a igreja. A salvação é individual. Quando você morrer, ninguém vai estar lá com você, a não ser o Senhor Jesus, se você crer nele. Lógico que você estará para se encontrar e esperar e aguardar e habitar com pessoas que também são igreja. Mas o momento é individual, a salvação é individual, e as denominações cansam de se falar isso, mas se contradizem. Também quando o Senhor vier resgatar e ajuntar a sua igreja, Ele não vem ajuntar denominações, Ele vem ajuntar de todas as partes. Entenda uma coisa, desigrejado é aquele que deixa de crer em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo e tudo contra o pecado é a igreja. E se você consegue se reunir com irmãos com essa mentalidade de que você é a igreja, maravilhoso, é como o Salmo que fala, que quão precioso é a comunhão entre os irmãos, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Amém, meu irmão? Então, tema ao Senhor. Agora eu vou te explicar quanto a Jeú, o que significa ele estando no caminho reto, está ali adorar, permitir que exista o bezerro de ouro em Dan e em Betel. Vamos lá, qual é o significado da palavra Betel? Betel significa casa do pão. O que é a casa do pão? Aqui na palavra de Deus, o Senhor fala uma parábola sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. A casa do pão, o pão é a palavra de Deus. A casa do pão é o nosso coração. Veja, vou fazer um comentário sobre isso. Para nós que caminhamos, o que é a caminhada que Jesus falou para os apóstolos antes de ir à cruz? Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que é a caminhada? A caminhada, meu irmão, é a nossa vida diária. E para alimentar nossa alma, a gente tem que ler a palavra e orar, vigiar e orar na palavra todos os dias, meu irmão. Nós temos que vigiar e orar na palavra de Deus todos os dias. Então, como é isso? Eu abro um dia num versículo, num livro, e outro dia no outro? Não, isso é casa sobre a areia. Virá a luta, virá a tempestade, grande será a sua queda, porque você será uma pessoa cheia de cultura, mas com poucas raízes, sem profundidade. Você até pode ficar pulando, saltitando de livros em livros, mas você precisa da base, do arroz com feijão, da rocha sólida, que é a rocha sólida. É você pegar e ler, começar a ler Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o final, o último capítulo de Apocalipse. Aí começar de novo em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, passar por todos os livros sequencialmente, se alimentando diariamente da palavra de Deus. Isto é a rocha na qual a igreja, que é o teu coração, tem que estar firmada. A casa do pão é o nosso coração, meu irmão. E se a casa do pão tiver um bezerro de ouro, outro Deus que não é o Senhor, o que seria isso? A heresia. Muitas denominações estão pregando heresias, colocando fardos pesados sobre os ombros dos homens, ensinando coisas erradas. Em Apocalipse fala sobre isso. Aquele que acrescentar alguma coisa às profecias, eu acrescentarei sobre ele. Aquele que retirar, eu retirarei da sua parte. Também a palavra fala, aquele que ensinar corretamente será chamado grande, aquele que ensinar errado será chamado pequeno. Veja, há muito temor em se pregar e se ensinar o Evangelho. Há muito temor. A sabedoria, ela vem de Deus. A palavra está aqui, é o nosso alimento. Se você não estudar a palavra e não buscar a Deus da forma correta, com sinceridade, viver os ensinamentos, você vai ficar na mão de homens. Você vai ser aqueles que perseguiram a Jesus quando ele chegou, que ele falava, pode um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Se você olha para o seu pastor, padre, seja quem for, e ele é o teu guia espiritual e você depende dele, se ele morrer, se ele errar, se ele cair, meu irmão, sê tu uma bênção. Claro que a palavra fala, andar em dois para que se um tiver cair, o outro levanta, mas isso está mais próximo de você do que você imagina. Olha para o teu lado, para a tua esposa, para o teu filho.
O teu ministério começa na tua casa, na tua família, nas pessoas que te cercam. Muitas vezes você não precisa falar, você prega por meio do seu testemunho, porque muitos vivem uma aparência daquilo que não são. Difícil é ser, e o nome do nosso Deus é Eu Sou. Então, vivemos em muita ansiedade por tentarmos, esperarmos e querermos, quando na verdade nós somos agora, nós vivemos agora e nós temos que honrar, louvar e viver agora. Então, o que seria o bezerro de ouro em Betel, na casa do pão? É aquele que crê em Jesus, mas vive as heresias das religiões, sejam elas evangélicas, seja o que for. Você é cristão e você vive escravo do medo de homens, de doutrinas de demônios, de pastores e profetas ou padres que não são, na verdade, que dizem que a igreja é a parede de pedra, é a denominação, ou que se você estiver fora de lá está desigrejado, que são supersticiosos, meu Deus, que dizem que você tem que dar dízimos e ofertas, senão você está roubando a Deus. Meu irmão, em que momento Jesus pediu dízimo a alguém? Ele multiplicava os pães e dava. Olha para Jesus, te liberta da religião, meu irmão. Então, se você resolver ser político e negar o Senhor para honrar a denominação, seja o que for, pastor, seja o que for, para não perder o teu cargo, a tua posição, você está com bezerro de ouro, meu irmão. Porque é muito simples, é sim, sim, não, não. Quando o pastor olha para a ovelha e fala, já foi tarde, você sabe, porque o Espírito Santo te incomoda. O 7º dom espiritual, descrito no livro de Coríntios, é o discernimento. As ovelhas não são nossas, são do Senhor, são nossos irmãos, e nós temos que amá-los, nós temos que amar os inimigos, quanto mais os nossos irmãos em Cristo. É difícil? Eu sei. Mas tanto você quanto eu pecamos todos os dias, não merecemos perdão, e quando vamos ao Pai, aos pés dele em lágrimas e pedimos, ele fala, já está perdoado, meu filho. Como nós podemos reter o perdão? Ele fala, aquele que não ama o seu irmão é homicida, é mentiroso, aquele que não ama o seu irmão não ama Jesus. Em Coríntios 12 fala do amor, que não adianta você ter todos os dons, saber de tudo, sem amor nada seria como tino que retine. Não adianta nada, meu irmão, não adianta nada se você não tem amor. Sabe por quê? Havendo língua cessarão, profecia cessarão, porque tudo é parte, mas o que é inteiro, que será revelado inteiro, é o amor de Deus. Jesus é o amor de Deus revelado, e o amor não cessará. Os dons cessarão, mas o amor vai estar com a gente face a face, não cessará. Então, se você é igreja e não tem amor também, você está com bezerro de ouro, meu irmão. Que essa palavra sirva para te corrigir, assim como me corrigiu, e tudo que eu vi possa ser corrigido. Agora vamos em Dan. Qual o significado da tribo de Dan? Dan quer dizer Deus é meu juiz, né? Dan fala de justiça. Então, se você crê na justiça de Deus, e o que fala a palavra? A ira do homem anula a justiça de Deus. Para a gente crer na justiça de Deus, a gente tem que ter fé. Quantas vezes a gente pega e age na carne por estarmos certos, e é tão difícil. Imagina um servo do Senhor apanhar no rosto ou bater no rosto de alguém. Não importa o resultado, você que é servo do Senhor, templo do Espírito, você vai se sentir muito mal. Que o Senhor nos livre disso, do homem violento, das ciladas do maligno, do mal. É um exemplo que eu estou dando de justiça. Quando o crente pega e faz justiça com as próprias mãos. Ele fala, dá lugar à ira, a vingança é minha. Meu irmão, João 3,16 fala que estamos todos perecendo, mas quem crê em Jesus tem a vida eterna.
Esse tempo é passageiro. Eu sei que é difícil, às vezes você pensa, pô, mas essa pessoa ela vai sair livre. Não sai, gente, meu irmão, ela já está condenada. No versículo 18 de João 3,18 fala, e aquele que crer será salvo, que não crê já está condenado. Outra coisa, você prega e aplica a lei, você peneira mosquito, mas você engole camelo. Então a justiça, a lei, a pregação vale para os outros, mas para você não, porque você é hipócrita. Aí não. A palavra de Deus também fala que nós não podemos torcer a justiça nem para o pobre, nem para o rico, nem para o justo, nem para o injusto. Então, o meu irmãozinho aqui eu vou ajudar. Não. O Senhor Jesus, o caminho é reto. Ele não é torto, não há nele mácula, imperfeição. É puro, é santo. Entenda, meu irmão. Se converter do caminho largo para o caminho estreito é uma escolha. É uma caminhada árdua, somos enviados como ovelha a meio de lobos todos os dias para sermos devorados, mas é uma caminhada de fé. E a palavra fala que nós ainda na velhice daremos frutos, subiremos como águia, com asas como águia. Meu irmão, confia no Senhor. Vive o evangelho verdadeiro, não viva a religião. Ele diz, sai dela, filho meu. Sê tu uma bênção. Eu espero que essa palavra ela possa ter te alcançado, te alimentado, te fortalecido na fé. Eu sou seu irmão em Cristo. Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possa reinar sobre você, que é a igreja, a amada igreja do Senhor Jesus, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém.